Então vamos agora ver como que nós podemos ajudar a criança a começar a se aproximar do seu elemento. Lembre bem, não precisamos parar para dar uma aula, agora vem cá, vou te ensinar sobre o seu elemento, porque ele diz de você e etc, etc. Não. Você tem que fazer isso de uma forma gradativa, natural, no decorrer das suas atividades comuns. A diferença é que você vai sensibilizar mais o seu olhar e o do seu filho, que é do temperamento da terra, para o elemento terra. Então, quando você estiver ali no dia a dia, nas atividades domésticas, que tem aquelas coisas com a estrutura, né, da terra, como um Nescau, uma farinha, quando você estiver ali no parquinho brincando com areia, que estiver no campo, que estiver no jardim mexendo com as plantas, vá sempre fazendo com que a criança tenha contato com este elemento, porque vai formando o imaginário dela acerca da percepção deste elemento e depois tudo que você for incrementando de informações e quando você revelar para ela a analogia, ela já vai ter ali recursos para o seu imaginário que vai ajudá-la a fazer isso de uma forma melhor, né? A perceber-se com mais riquezas de detalhes e perceber o que pode de fato ser feito, quais são as possibilidades. Então lembra bem, nas primeiras idades são apenas as estratégias e depois quando a criança já tem ali uma conscientização melhor da sua fala, quando já está com uma comunicação mais consolidada, quando você percebe que ela já tem capacidade de inteligir, né, com fazer perguntas sobre as historinhas, quando você faz perguntas para ela e ela consegue responder aquilo com mais estrutura, com mais consciência, então você vai percebendo que ela já está pronta para fazer para ser mais apresentada de melhor maneira acerca do seu próprio elemento, tá bom? Eu sugiro que ali por volta de 4 ou 5 anos você já comece a fazer essa percepção de uma forma mais direcionada, né? Vamos mexer com a terra, veja bem como que a terra é. Olha só os aspectos da terra, veja essa pedra, que parece ser uma rocha, mas que você apertando com muita força, você consegue perceber que ela vai esfarinhando, que ela tem uma areinha dentro dela. Mas olha só, ela se compactou tanto que formou ali quase que uma pedra. Os elementos rochosos são formados, né, da terra, da areia, de cada um dos seus ambientes. Então ali no cascalho você vai ver disso. Até dependendo do terreno, você vai perceber alguns aglomerados de terra que ficam tão fortes que você precisa bater com força na parede para que ele possa se explodir e virar ali areia novamente, terra novamente. Então vai aproximando a criança dessas percepções, vai deixando com que ela brinque mais com o elemento, que é tão palpável, né? No dia a dia tem bastante coisas para falar e para mostrar sobre a terra. Você também pode mostrar ali quando estiver brincando na areia, como que a areia é mole, como que você pode mexer com ela. Mas olha só, quando a gente abre um buraco na areia, o buraco fica. Como é que a gente tapa um buraco que ficou na areia? E aí começa a mostrar para ela como que é o processo de mexer com a areia. Quando coloca a água, olha só, quando coloca a água ela fica melhor de ser movimentada, melhor de ser manuseada. Eu posso pegar e colocar formatos nela, né? Posso ajudá-la a perceber o que eu quero fazer com a terra, com a areia, quando ela está molhada. Quando ela está com a laminha, se eu abrir um buraco, ela vai se fechar novamente. Ela vai rapidamente voltar ali ao seu estado normal, natural. Olha como é bom quando a areia está com água, quando ela vai virando lama, se misturando com outros elementos. E por falar em misturar com outros elementos, veja bem a areia do jardim. Você sabia que a terra do jardim, para que possa ser fértil para a planta, precisa ser adicionado outras coisas? Até esterco a gente coloca ali e aí mostra para ela como que é a terra, mostra o cheiro da terra também que é diferente, mostra o que a terra é necessária ali para as plantas e vai conversando com a criança. Não tudo de uma vez, à medida do possível. Sugiro também que você faça massinha com a criança, né? Nessas primeiras idades elas amam brincar de massinha e mostra para ela como que é feita a massinha.
Hoje em dia a gente já compra tudo pronto, né? Mas na minha época eu aprendi a fazer na escola massinha e chegava em casa, foi a minha primeira receita na cozinha, então eu nunca esqueço, né? Coloquei o avental da minha avó e fui preparar a massinha. É farinha de trigo, água, óleo e sal. Tem receitas na internet e aí pode colocar corante também para ficar ainda mais divertida a brincadeira. Ajude a criança a fazer massinha para ela perceber qual que é o processo. A massinha é tão boa de mexer, mas olha só, ela veio da farinha. Essa farinha não lembra a areia? E quando a gente coloca água, o que acontece? Já viu quando você coloca água num pozinho muito fino, tanto de areia quanto, né, no caso aqui da farinha ou de um Nescau? Cria-se uma aglomeração ali da areia envolvendo aquela água para que aquela água não penetre. Uma certa resistência mesmo deste elemento de deixar com que venha tudo se misturar nela. Então ela meio que se protege. E aí para você poder conseguir misturar a água na farinha, quando tá quando tá com uma areia mais fininha, você precisa ali da ajuda da mão, fazer com que aquilo vai se penetrando, e à medida em que ela vai permitindo ali ser envolvida pelos outros elementos, ela vai ficando gostosa de mexer, vai virando uma massinha. Olha quantos elementos, quanta riqueza você já está entregando para o imaginário da criança, falando acerca deste elemento que é tão familiar a ela mesma. Você pode ali, a partir dos 6, 7 anos, já ir fazendo a associação gradativa com o comportamento dela. Porque ali ela já vai ter começado a experimentar mais as emoções, já vai ter começado a perceber que não é tão fácil assim, né, ser pessoa, que tem dores, que tem coisas que ela gosta, que ela não gosta. E ela já vai começando a perceber que algo acontece que ela não sabe explicar. É neste momento que você começa a entrar com os elementos para fazer uma associação com estes comportamentos que ela não consegue dar forma. E à medida em que você vai fazendo isso, ela vai se sentindo mais segura de se desenvolver e vai prestando ainda mais atenção para o elemento do seu temperamento. Então você pode perceber, mostrando para ela, começa com a historinha, né? Independente da idade que você perceba essa consciência da criança. Se você que está me assistindo tá com um bebezinho, começa dessa forma como eu falei. Se já tá ali com a idade já de mais de consciência, com 6, 7 anos, 10 anos, traga a historinha, porque a historinha chave que eu deixei lá no módulo, esqueci o número do módulo, né? Olha aqui a sanguínea. Mas a historinha chave que está lá falando como apresentar o elemento para a criança vai ajudar a trazer todo um pano de fundo para ela perceber-se parte da criação, que isso que acontece com ela, acontece com outras pessoas, acontece porque foi assim que Deus criou todas as coisas e que as desordens são próprias do pecado e que por isso nós precisamos ter força para enfrentar as nossas desordens da melhor forma possível. Vai fazendo essa analogia gradativa, depois que apresentar a historinha, mostra uma coisa, outro dia mostra outra, sempre que tiver oportunidade, vai trazendo ali os conceitos à memória, tá bom? E como eu te falei, lembra que a gente precisa tornar o nosso olhar mais sensível. Então você precisa também observar os elementos para que à medida em que você for percebendo a necessidade no seu filho, de acordo ao seu comportamento, você possa apresentar para ele as possíveis analogias, possa ajudá-lo a compreender melhor por parte dessa educação que é tão concreta, que é o seu elemento. E aí ele vai conseguir fazer com que aquilo se transforme em uma educação e uma força que vai evocar que vai fazer com que a sua inteligência evoque a sua vontade, tá bom? Então você pode ir dizendo para ela que a terra é muito firme, veja bem como a terra é consistente. Já viu naqueles campos de várzea como a terra é bem compactada? Você pode brincar com a criança ali de finca e mostrar para ela como que ficam os buraquinhos para que ela observe, né? Mas diga para ela que na criação, Deus criou a terra e separou a terra da água, né? Deus criou todas as coisas e separou a terra da água, porque a terra é um local de segurança. É um local onde todos os seres vivos procuram para poder habitar. Todos os seres vivos não, né? Todos os seres vivos
terrestres, mas que ele é necessário para tanto os seres vivos quanto para as plantas. Ele é necessário para os humanos. Todos nós queremos ter uma casa. E a casa só pode ser construída sobre uma terra. Os animais buscam diversas moradas dentro da terra. A planta precisa da terra para se desenvolver. Deus fez com que as plantas nascessem ali da terra. Então mostra para ele o quanto que a terra é boa, o tanto que a terra é necessária para os outros seres. E aí isso já vai trazendo para ele aquela identificação do seu lugar de importância na criação, da sua identificação com aquilo que Deus fez de muito bom e que imprimiu nele para que ele pudesse se desenvolver melhor em harmonia com essa criação. Isso é muito importante. Então, a terra é um lugar onde nós podemos morar, que se nós não aceitarmos as pessoas e os animais e as plantas junto da gente, ainda que tenham limitações, ainda que tenham dificuldades, onde é que eles vão ficar? Como é que nós vamos cumprir a nossa missão do mundo? Olha só, as pessoas que têm um elemento parecido com o da terra, que têm assim uma força que parece com o elemento da terra, precisa perceber a necessidade que ele tem de receber, de acolher as pessoas, acolher aquilo que é diferente dela, para que ela possa ajudá-los a se estruturar. Porque sem ela, sem a terra, muitos seres vivos não vão ter casa, as pessoas também não vão ter ali uma segurança, uma estrutura onde possam ficar. Os animais, as plantas necessitam da terra. E assim você vai ajudando ela a fazer essa construção do seu lugar, né, de uma forma cada vez mais aprofundada. E como a criança deste elemento tem essa vocação de aprofundamento, só Deus sabe o que isso pode evocar dentro dela, o que isso pode ajudá-la a perceber a missão maior que ela vai ter acima de todas as outras coisas que vão se aparecer para ela de formas materiais e palpáveis também, tá bom? E a semente, é muito bom você ajudá-la a perceber o processo que a semente vive dentro da terra. Uma característica das coisas que tem vida dentro dessa pessoa é que tudo que entra nela precisa ser processado. Então já vai ajudando ela a perceber que, olha, sabe por que às vezes que as coisas que você vê, que você descobre, você passa tanto tempo pensando naquilo e vendo o que acontece? É como a semente na terra. Quando a terra, por fim, acolhe algo que é vivo, aquilo vai viver dentro dela um processo. Mas sabe qual é a diferença? É que se não sai, não vira planta. Tudo aquilo que você conhece tem grande potência de vir a fazer grandes coisas, grandes obras. Mas é preciso que você deixe sair. É preciso que você deixe, depois que aquilo tudo já tiver ruminado, já tiver sido processado por você, depois que você já pensou, já estruturou, coloca para fora, coloca em prática, meu filho, porque vai virar uma planta, pode virar uma flor, pode virar uma grande árvore, pode virar até uma floresta inteira. Lembra aquelas plantas rasteiras que vai tomando proporções enormes? Um grão de mostarda que é tão pequenininho pode virar uma grande árvore, uma grande potência, porque a terra deixou sair. A planta precisa da terra, a semente precisa da terra, por isso que as coisas dentro de você passam tanto tempo, mas você pode botar para fora para fazer com que a sua missão quanto terra seja melhor cumprida. Quando você consegue executar aquilo que você está pensando, isso vai fazendo uma grande diferença. Então você já vai ajudando a criança a começar a pensar que tem algo a mais a ser feito do que pensar, do que refletir. E ela vai conseguir começar a botar para fora depois que estiver estruturada, porque você está respeitando isso. Olha, entra dentro de você, precisa de tempo, mas depois vai colocando para fora. E assim você já vai colocando para a criança a partir das suas maiores idades. Aqui eu estou tentando construir uma linha de raciocínio, mas você perceba qual é a necessidade do seu filho para você desenvolvendo isso com ele, para que ele receba estes conceitos e deixar com que isso vai virando
carne para ele, para que isso vá evocando dele aquilo que ele tem de melhor, aquilo que ele vai ter de pessoalidade em resposta a tudo isso que você está entregando para ele, porque isso são possibilidades e que muitas vezes nós ignoramos e às vezes só na fase adulta vamos tentar pensar. Se a gente começa a ajudar as nossas crianças a perceberem essas possibilidades, imagine quantas potências podemos ter. Potências não, né? Quantas belezas, quantas forças vão estar presentes no mundo concretamente porque as crianças puderam realizar aquilo que era só potência, né? E eu também gosto de falar que a gente pode brincar com a terra junto com as crianças de todas as idades, para que ela perceba a importância da complementariedade, para que ela perceba o quanto que a fusão, né, da terra, quando ela se permite ser mexida, quando ela se permite ser trabalhada, ela vai se desenvolvendo melhor, porque sozinha todos os furos que forem entrando, todas as marcas que forem marcando ali, vão ficar profundas. E que é justamente o envolvimento com os outros seres, o envolvimento com as diferenças que vão ajudá-la a fazer com que ela se sinta mais estável, com que ela volte a ser aquilo que ela nasceu para ser. É importante ajudá-las a entender o desejo de Deus para nós. A criança deste temperamento é muito exigente e deseja a perfeição. São muito perfeccionistas, mas nós precisamos mostrar que o nosso ser, nós quanto pessoas, precisamos ser pessoas. E a perfeição vai estar justamente em nós assumirmos humildemente quem nós somos, para que aquele que é perfeito possa morar em nós e reinar em nós. A perfeição vai vir dele, mas nós podemos cada vez mais chegar mais próximos deste ser perfeito à medida em que nós vamos agindo e dando espaço para tudo aquilo que ele criou para nós. À medida em que nós vamos percebendo o nosso lugar no mundo e todo o restante da criação e vamos vivendo em harmonia com esta realidade, esperando nele a perfeição, mas fazendo tudo o que nós podemos fazer para sermos melhores. E que o melhor do ser humano é o relacionamento de amor a Deus, amor ao próximo e amor a nós mesmos. Este é o princípio base de tudo aquilo que move um cristão, um filho de Deus. Então, precisamos começar a ajudar os nossos filhos a percebendo a beleza da criação, a ordem da criação e essa estrutura que, junto com o elemento, vai ficando menos abstrato para eles. Vai ficando mais concreto porque isso diz de um desejo que eles também têm. Né? Então, quando a criança já vai tendo ali seus 9 para 10 anos, eles já vão percebendo essas dificuldades e este desejo e vão se encantando por esta beleza, porque isso é muito belo. Isso traz uma esperança de harmonia, né? Isso traz para eles de uma forma mais concreta aquilo que às vezes eles não conseguem dar formas, né? Então, Deus é perfeito. E nós só poderemos ser perfeitos à medida em que formos quem fomos criados para ser. Seres humanos relacionais. Isso é muito importante. A palavra-chave para este temperamento é o que você tem para colaborar com Deus. O que você tem para ajudar neste processo de habitação, de harmonização de toda a criação. Você tem como acolher todas as criaturas. Você tem como sustentar o mundo, você tem como sustentar as pessoas, mas o peso não está em você. É uma característica própria do seu elemento, mas esta é a missão de Deus. Precisamos deixar com que Deus seja Deus. Mas o que nós podemos fazer para ajudar a Deus? O que você tem para contribuir com esta missão? O que você tem para contribuir com a criação de Deus? Perceba o seu lugar, porque dessa maneira você vai começar a diminuir o peso que esta criança às vezes vai começar a carregar
achando que ela é responsável por tudo. Quando ela toma ali as tarefas da escola para que ela resolva para todos, quando ela toma ali a missão de organizar a casa porque ninguém sabe fazer, quando ela vai assumindo aquilo que ela quer que seja realizado, porque ela não confia que os outros possam fazer, ela vai se enchendo de peso. E a gente precisa ajudá-la a ter mais leveza, a perceber com que ela pode ser tanto uma rocha mais consistente, como ela também pode ser uma areia mais flexível, que misturada com água vai ficando cada vez mais maleável e vai sendo mais prazeroso viver. Ela não tende a buscar o prazer, ela tende a buscar a missão, mas podemos sempre usar dos dois tons, para que ela não se esqueça nem de um nem do outro, tá bom? Então, vai ampliando os horizontes dessa criança, que não podem estar somente focados nela. E ali, a partir dos 10, 11 anos, já vai tirando um pouco essa parte lúdica e vai falando de formas mais concretas, usando ali as nomenclaturas. É melancólico, olha só quantas pessoas, vai dando o exemplo de outras pessoas que também reagem assim. As pessoas que se desenvolveram já até na fase mais adulta, como eles são muito racionais, eles tendem a procurar mais as referências mais altas, né, dos líderes, das pessoas que têm uma função de fato importante ali na realidade que eles enxergam. Então você vai usando disso a favor, para que ele perceba a complementariedade, o quanto é bom se abrir para aprender do outro também. Assim como é necessário para que seja fértil, né, a terra, se misture ali até mesmo com o esterco. Olha só a terra do jardim, aquela que você apresentou para a criança menorzinha. Agora você já pode falar sobre mais características dessa terra, de falar assim, para que ela possa ser uma terra fértil, ela precisou aceitar ali o que tinha de pior. O esterco, o que tinha de pior de um animal, que o animal nunca mais vai voltar ali para ver. Mas foi isso aqui, acolhendo isso e usando isso a favor dele e da criação, que ele pôde se tornar tão fértil para tantas plantas, trazer alimento para as pessoas, e vai falando deste ciclo, e vai mostrando para ele este processo que às vezes, olha só, dá um motivo para ele, para que ele possa aceitar os outros, para que ele possa perceber a beleza que existe nisso, né? Então, de forma gradativa, vai fazendo isso. Valorize ali a complementariedade, né? Nós todos precisamos um do outro. Deus respeita o jeito de cada um. Deus respeita o jeito dele. Deus sabe o quanto ele gosta de ficar sozinho. E Deus aproveita este momento porque nós nunca estamos sozinhos. Nós somos os filhos amados de Deus. Tão amados que ele mandou o seu filho para morrer por nós, para que a gente pudesse ficar com ele. Então o Espírito Santo está sempre contigo. Ajude-o a ampliar a sua alma, a ampliar o horizonte, que naquele momento em que ele traz as coisas para aquela memória mais rasa, mais afetiva, ele possa aprofundar aquelas coisas para uma memória da alma e perceber o que aquilo diz de mim, diz de Deus, da beleza, e trazer para ele o quanto é bom, o quanto tudo isso é bom e o quanto tudo vai ficar bem. Uma vez que Deus sabe todas as coisas, que Deus fez todas as coisas com tanta perfeição e tanta harmonia, ele não vai agora sair do seu papel. Ele não vai agora deixar de cuidar da criação. Então, o que você pode ajudar a Deus nessa missão? Perceba bem a diferença dos elementos e perceba bem qual é a complementariedade. O ar é muito dinâmico. Tem uma dinamicidade que o elemento da terra não tem. O elemento da terra é ali estável, parado, está sempre em estado de repouso, é seco e não se move facilmente, a menos que tenha outro elemento para mexer. E aqui a gente pode perceber o elemento da água, que é acolhedor, mas não tem a estrutura da terra e não tem a expansividade do ar. A gente percebe aqui o fogo que desbrava fortemente ali o que é novo e vai perscrutando tudo aquilo que está ao seu redor, e ele parece que ele tem uma força que move a ele com tanta intensidade que ele consegue se alastrar, consegue ir e marcar.
Então você, quanto terra, tem uma estrutura que estes elementos não têm. E estes elementos têm algo que você também não tem. Então nós precisamos unir e viver nessa complementariedade, um aceitando o espaço do outro, sem querer ser o outro, mas usando tudo junto para poder fazer com que o trabalho seja então perfeito. De que vale fazer um excelente trabalho, de que vale ganhar o mundo, se você vier a perder esta essência que Deus quer que você tenha. Se você vier deixar de ter essa sensibilidade, essa abertura para todos os outros. Imaginou a criação sem a terra? E a terra sem os outros elementos da criação? Esse tipo de comparação é muito rico porque, como ele se sente sempre muito sozinho e acha que as outras pessoas não têm entendimento do que ele passa, não tem nada para que possam colaborar com ele e que no final das contas é ele e ele mesmo, você já está ajudando-o a crescer fora deste pensamento. Que esta é a parte mais difícil deste temperamento. O defeito dominante do elemento da terra, do temperamento melancólico, é justamente esse ensimesmamento, que às vezes parece ser um egoísmo, mas é porque ele acha que tudo começa nele e termina nele. É um egocentrismo, é achar que está tudo no eu. Não, está tudo na criação, no todo. Nós estamos para o todo e precisamos ter esta percepção, esta certeza, para que a gente então possa se desenvolver assumindo o nosso papel. E o nosso papel é amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo e a mim mesmo. É amar, ou seja, é se dar, é botar para fora aquilo que está dentro de você. E aqui você está ensinando para ele o movimento. Ele já tem o perfeito movimento de pôr para dentro. Coloca para dentro como nenhum outro elemento consegue colocar com tamanha profundidade. Então agora, se o que tem dentro de um melancólico consegue vir para fora, imagina o que tudo isso pode causar. Como Santa Teresinha, uma confessa melancólica que mostrava ali os seus traços melancólicos em todas as suas confissões, em todos os seus escritos, em toda a sua contribuição para a igreja, ela mesmo assim colocava para fora e tentava vencer-se. Ainda que eu me sentisse muito, achasse que eu não daria conta, que eu não seria capaz, que eu me sentia muito só, eu estava livre. Eu era chamada e evocada para vir para fora. E ela vai traduzindo todo esse movimento de como sair de si, como botar para fora. Precisamos ajudar os nossos filhos a perceber isso. E quanto mais cedo, eu acredito que menos difícil. A nossa missão aqui não é tirar o peso da vida dele, mas é ajudá-lo a se desenvolver com mais segurança para assumir os pesos mais conscientes daquilo que ele vai estar assumindo, porque o temperamento é para toda a vida. O pecado em nós também estará conosco para toda a vida, até que sejamos plenamente santos, e para isso vamos precisar de força. Então o nosso desejo é evocar a força do seu filho que está para cima e para além dessas inclinações. E quanto antes ele tomar consciência, melhor preparado ele vai estar para se desenvolver e assumir então aquilo, o que mais tiver de assumir na história dele, na trajetória dele. Tá? Então, você vai falando sobre o papel de que o homem precisa ser homem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Deus é misericórdia. Esta palavra ela é muito importante para a criança deste temperamento. Deus é misericórdia e é providente. Vai sempre vir em nosso socorro com aquilo que a gente precisar. Veja bem, uma terra seca que vai ficando ali seca, tadinha. Será que talvez pode ter faltado alguém para ir lá e molhar, e regar, e cultivar, e cuidar daquela terra? Mas Deus não permite com que isso aconteça. Ele vem com a providência da chuva, e chove, 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 até que a água até que a terra aceite que a água venha penetrar. Coloca ali as sementes que os pássaros deixam cair, e a terra vai acolhendo.
E aquilo vai se multiplicando, se proliferando. Então o que a gente precisa é aceitar com que Deus entre para dentro de nós também. Para que Deus faça parte da nossa vida, porque Ele vai providenciar aquilo que a terra precisa. Este temperamento traz uma percepção de que tudo que ele precisa vir dele. Tudo aquilo que vai acontecer na vida dele só vai dar certo se for com o esforço dele. Nós queremos que este esforço aconteça, que ele permaneça, mas a gente precisa mudar o olhar. Não vai vir só se for de você. Você precisa se esforçar sim, mas você precisa perceber a misericórdia providente de Deus. O quanto Ele é bom e o quanto depende dele tudo aquilo que nós vamos viver. Dessa forma a gente está ampliando ali a alma do nosso filho, o horizonte dele, para que ele se perceba no mundo para além do seu centro, para além do seu cantinho, para além da sua interiorização. Então, a missão dele é acolher, estruturar e promover. Promover o outro, promover a planta, promover os animais que vão sair ali das suas tocas, promover o homem que vai estar mais seguro e mais feliz porque tem um lugar para morar, promover a beleza de Deus, a harmonia de Deus. E dessa forma ele vai percebendo uma missão primeira que é mais nobre do que as outras, que eles se prendem tanto da questão material, tá bom? É isso, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu estou esquecendo. Então, a palavra de ordem é a palavra-chave, o que você tem para colaborar com Deus e qual é a riqueza que Deus colocou em você. Lembre-se de que as plantas são fincadas na terra porque dentro delas tem a grande parte do alimento da planta e que não vem só da terra. As crianças vão inclusive estudar isso na escola e é uma ótima oportunidade. A planta se alimenta do sol, da luz e dos minerais que saem da terra. Então veja que nem o alimento que a planta precisa está só na terra, mas está na terra. As pedras preciosas vêm do fundo da terra. Então tem muita coisa boa que Deus quer ajudar com que Ele coloque para fora. Por isso confia a Ele esta missão de processar tudo, de estudar. E aí você vai promovendo aquilo que Ele gosta também e vai ajudando a perceber o que Ele pode fazer com todas essas coisas. É isso. Eu espero que tenha te ajudado, mas à medida em que você for percebendo a sensibilidade, né, no olhar acerca dos elementos e olhando mais para o seu filho, eu tenho certeza que você também vai conseguir extrair muitas reflexões belas que vai poder ajudar no desenvolvimento dele.